Glória a Deus. Vamos abrir em Mateus 6:24. Mateus 6:24. Quero-vos falar sobre a área financeira, Vamos ver o que é que Deus tem para nós. É bom nós entendermos, em questão de finanças, o que é que Deus nos quer mostrar. Muitas das vezes temos aquela mentalidade de qual foi dita a Adão: o suor do teu rosto trabalharás a terra e dela comerás o seu pão. E ficamos com esta ideia e temos que trabalhar, trabalhar. Eu não estou a dizer que nós não temos de trabalhar, e muitas das vezes aqueles que trabalham para o Senhor trabalham realmente muito. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Será que é através daí? É até através daí que Deus nos vai fazer prosperar? Eu quero-vos mostrar alguma coisa de que Deus nos fala. Em Mateus 6:24. Em Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque pode odiar um e amar outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Eu quero que você entenda quem é Mamon. Mamon é o Deus das riquezas. Portanto, você não pode servir a Deus e às riquezas. Porque quando você há de odiar um, amar o outro, ou dedicar-se a um e desprezar o outro. Então você pensa, então, mas como é que eu vou ter riquezas? Aí é que está. Como é que você vai poder prosperar nesta terra? Fazendo o que Deus diz. Não é fazendo o que você pensa. É fazendo o que Deus diz. Esse é o segredo. É fazendo o que Deus diz. E muitas das vezes a nossa mentalidade é: não, eu tenho que fazer isto, tenho que lutar aqui, tenho que fazer aquilo, tenho que... Não veja as coisas assim. Ouça, se você agarrar na Bíblia Sagrada, no livro divino de Deus dado para o homem, você vai ver que Deus fez prosperar homens e mulheres de formas completamente diferentes. Então, eu vou voltar a ler 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um ou amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Ou não podereis servir a Deus e a Mamon, riquezas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós, com todos os vossos cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? Você tem uma determinada altura e você quer crescer mais, um côvado é a medida daqui, aqui. Você pode aumentar este tamanho todo, com todos os seus cuidados, com todo o esforço que você fizer à sua altura? Não, você não pode. E quanto ao vosso vestido, porque andeis solícitos, olhai para os lírios do campo, nem crescem, e como eles crescem, nem trabalham, nem fiam. E vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou como nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai todas essas coisas. E agora eu quero-vos parar aqui e quero-vos dizer. Então Deus sabe o que é que nós precisamos. Deus sabe as contas que nós temos para pagar. Deus sabe tudo o que precisamos. Então o que é que fazemos para poder ter e ser abençoado? A resposta vem no versículo a seguir. 33. Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça,
e todas as coisas vos serão acrescentadas. E você pensa, então, mas não vou trabalhar, não vou fazer isto? Eu vou-lhe ser muito sincero, eu não sei. Eu não sei como é que Deus vai fazer no seu caso, no meu caso, eu não sei. Eu vou-lhe dizer algumas coisas que aconteceram comigo. Eu trabalhei durante 32 anos como guarda noturno. Antes disso tinha tido outros trabalhos, mas depois entrei para guarda noturno e durante 32 anos fui guarda noturno. Daí vinha o meu sustento, que sustentava a minha família e a minha casa. Em dezembro de 2019, antes disso eu já tinha sentido, e em dezembro de 2019 eu saí da minha profissão. Até, e você já tinha um trabalho em mente? Não. Eu senti sair e saí. Então, mas espera aí, então, mas você saiu com uma como se diz em português, com uma mão atrás, outra à frente, sem nada? Literalmente sem nada. O que eu estou a dizer sem nada é sem um valor no banco que me pudesse sustentar. Você está a entender? Eu saí porque senti por Deus e fiz-o. Em 2019, em 2020, veio a pandemia a Portugal. Parou tudo. E agora, como é que vai ser? Eu não sei, mas Deus me sustentou todo o caminho. E me tem sustentado até à data de hoje. Com fazer isto, a fazer aquilo, através desta forma, daquela forma, dinheiro vindo daqui e dali, através de outros trabalhos, e Deus me tem sustentado. E eu quero que você entenda. Atualmente o que eu estou hoje a fazer, se Deus disse para largar, eu imediatamente largo tudo. Até aí depois. Depois Deus proverá. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Eu não quero dizer que todos devem fazer isso. Todos devem fazer o que Deus diz para fazer primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus. Se você não buscar primeiro o reino de Deus, você não vai saber o que é que Deus tem para si, o que é que Deus quer fazer consigo. Como é que quer que você ganhe realmente o dinheiro que você deve ter nas suas mãos? Como é que você vai ter dinheiro? Deus lhe vai mostrar todo o caminho, mas você tem que ter revelação antes de fazer qualquer coisa. Você é de Deus. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Glória a Deus. Você está na família de Deus. Agora você tem que entender uma coisa. Você tem que buscar o Altíssimo para saber a sua vontade. E então todas as coisas vos serão acrescentadas. Até à data de hoje, e eu sei que até eu partir deste planeta, Deus me vai sustentar no nome de Jesus. E eu quero que todos vivam da mesma forma. E como fazer? Está aqui a resposta. Buscai primeiro o reino de Deus. Não é buscar e fazer isto, aquilo, aquilo outro. Você pode trabalhar em qualquer sítio, mas você tem que entender. Se você buscar o reino de Deus, Ele vai abrir portas que antes estavam fechadas. Ele sustenta os pássaros, também o vai sustentar a si. Ele veste os lírios do campo, também o vai vestir a si. Ele sabe o que você tem para pagar. Como é que Ele vai fazer? Essa é a pergunta de $1 milhão. Eu não sei responder. Mas sei que Ele faz. Não se faz. Ainda esta semana voltou a fazer. E para a semana vai fazer. E para a outra semana. E para o mês que vem. E para o ano que vem. E nos anos mais à frente. Buscai primeiro o reino de Deus. Tudo o resto acrescentado. Glória a Deus. Só Ele toda a glória. Só Ele. Vamos semear em nome de Jesus. Ainda com Porque é Deus que alegria, nos como sustenta. o sol Obrigado, Pai, em nome de brilhará, Jesus. como o sol brilhará, como o sol brilhará.
Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti e crer em ti, que és tu que enche a nossa boca de bens. Jesus fez pobre para que nós enriquecêssemos. É pela tua mão que vem tudo, Senhor. E por isso damos graças em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos sentar. Eu estava aqui a orar e Deus estava-me a mostrar mais coisas que aconteceram na minha vida. Eu tinha a profissão de guarda noturno. É uma das mais perigosas que existe em Portugal. Se não a mais perigosa. Você pode pensar em bombeiros, você pode pensar em polícia, mas eu lhe vou dizer, guarda noturno anda sozinho durante a noite. Todo o seu trabalho que ele faz sozinho. Claro que ele pode evitar problemas não se metendo em problemas, mas então não está a ser guarda noturno. Deus mostrou-me, quando eu aceitei Jesus, eu já era guarda noturno, eu entrei para guarda noturno aos 21 anos de idade, aos 25 anos de idade, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, glória a Deus, e eu posso lhe dizer, em agosto de 1991, eu posso lhe dizer uma coisa, Deus me ensinou a confiar nele. E então, através de várias coisas que aconteceram na minha vida, eu aprendi a confiar nele. E a saber que a minha proteção não tinha a ver com a arma que eu trazia, não tinha a ver com o cacetete ou com a minha robustez física. A minha proteção era o meu Deus. Para você entender uma coisa, eu estive a trabalhar durante a noite, muitas das vezes sozinho, a trabalhar 1 ano e meio desarmado por causa de uma alteração da lei portuguesa onde se esqueceram dos guarda-noturnos e não nos foi possível a nós usar arma. As armas que nos estavam destinadas para nós, que era na altura pela polícia, foram retiradas e eu andei a trabalhar 1 ano e meio desarmado. Inclusive, houve uma das vezes que eu vi ou senti que havia um assalto, parei o carro, fiz marcha atrás, as pessoas saíram de lá a correr e eu fui correr atrás deles desarmado. Eles conseguiram fugir. Quando voltei para trás, a dona do estabelecimento disse-me que eles estavam armados. Quem é a minha proteção é Deus e sempre será Deus. E eu quero que você, com este testemunho, que você entenda. Quando você começa a depender de Deus, as coisas começam a acontecer. Eu quero lhe dar o título da mensagem, mas eu estou empolgado em relação a isto. O título da mensagem é A Vida, mas realmente tem a ver com a nossa vida e a vida com Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus é realmente a nossa vida. Porque dele veio a vida para nós. E eu quero que você entenda uma coisa. Foi através de andar com Deus que tudo modificou na minha vida. E eu creio que vai modificar na sua. Eu quero lhe dar um exemplo. Se você for a Gênesis 12, não vamos abrir, nós vamos abrir em Gênesis 2, 7. E à medida que você vai abrindo, eu vou falando. E em Gênesis 12, nós não vamos abrir em Gênesis 12, vamos abrir em Gênesis 2, 7. Em Gênesis 12, Deus diz a Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela e vem comigo para o deserto. Quando Deus disse isso, na cabeça de Abraão podia ter passado um montão de coisas. Mas se eu saio de minha casa, onde tenho sustento, onde tenho habitação, onde tenho um teto, eu vou para onde? Viver como? Viver de quê? Comer o quê? Ele podia ter pensado um monte de coisas. Mas porque ele obedeceu, Deus o abençoou muitíssimo.
e o tornou um homem muito rico, porque obedeceu. E é aqui que eu quero que você entenda uma coisa. Obedecer a Deus é a bênção para as nossas vidas. Eu vou lhe dizer que muitas vezes obedecer a Deus vai mexer no nosso intelecto, vai mexer em tudo aquilo que nós sabemos, em tudo que é lógica, em tudo, porque muitas das vezes o que Deus diz para nós fazermos não tem lógica nenhuma, porque nós não vemos o panorama mais à frente. E Deus faz de propósito. Para quê? Porque o justo viverá da fé. Da fé em quem? Da fé em Deus. E se nós não vivemos pela fé, todo aquele que não vive pela fé, vive em pecado. Você diz, mas isso é a mesma coisa que fazer um salto no escuro. É praticamente. Mas você tem que saber que Deus quer isso de si. Você não vai saltar no escuro, ou saltar daqui para ali, ou fazer um salto qualquer, só porque você acha. Não, você tem que ter a certeza de Deus. Por isso, o seu relacionamento com Deus. Veja o que é que está aqui escrito em Gênesis 2:7. Diz aqui: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fogo da vida. E o homem foi feito alma vivente. Todos nós, Deus soprou a vida sobre nós. E é sobre isto que eu vos quero falar hoje. A vida. Não foi por acaso que Deus me tocou para eu falar sobre buscar primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Porque à medida que nós buscamos a Deus, mais vida buscamos para nós. Porque Deus é o detentor da vida. Então, se alguém está doente, se buscar mais de Deus, está a buscar a vida de Deus, está a buscar cura para o seu corpo. Se alguém precisa de alguma coisa, você precisa da vida de Deus, da sabedoria de Deus, da direção de Deus para a sua vida. Você precisa da vida. Porque é a vida que lhe vai fazer ter vida. Muitas pessoas, muitas das vezes, a um dado ponto, eu já vivi assim também, nós vivíamos porque tínhamos que viver. E eu já vivi assim. E era doloroso viver. Custava. Aquele tempo, com tudo o que me aconteceu, custava. Era difícil. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, me salvou. E a partir daí, o meu alvo não era mais viver para mim, mas viver para aquele que me chamou. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto está acrescentado. Se você está a pensar nesta vida e pensar, não, se eu tivesse isto, se eu fizesse aquilo, se eu tivesse aquilo, se ao menos se eu pudesse ter, se eu tivesse mais à frente, se eu tivesse mais dinheiro, você está completamente errado. Você hoje, a data de hoje, a data que você vir este vídeo, você está na altura certa de Deus. E você vai dizer, na altura certa de Deus, então, mas eu não tenho isto, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro, falta-me isto, falta-me aquilo. E você está a dizer que está na altura certa de Deus? Está na altura certa de buscai primeiro o reino de Deus.
Mesmo com cristão, eu fiz muitas coisas erradas. E paguei por elas. Você está a dizer, pagou por elas? Sim. Apesar de eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, eu fiz coisas erradas. Eu menti, fiz outras coisas. E por causa disso, Deus me tocou e eu me arrependi e em relação a isso parou. Mas houve outras coisas que eu fui penalizado por fazer erros, por não perdoar, por não fazer aquilo que era correto. E eu fui penalizado na minha vida. Mas também da penalização, eu reconheci o meu erro. Pedi perdão a Deus e Deus me abençoou. E é aqui que eu quero que você entenda. Erros todos nós vamos praticar. Coisas erradas vão chegar à nossa vida e, infelizmente, vamos fazer erros. Agora, o que é que nós vamos fazer com esses erros? É que faz toda a diferença. Ou você vai se justificar com os outros e vai dizer, não, eu fiz isto por causa de A, B, C, eu fiz isto porque, pronto, toda a gente faz. Se você está a fazer isto, você está a justificar o erro. Deus não o perdoou. Toma atenção ao que eu estou a dizer. Se você justifica o erro com outra pessoa, ou mesmo que porque toda a gente faz, porque os outros estão a fazer, porque me fizeram isto, porque me fizeram aquilo, Deus não o perdoa. Então o que é que você está a fazer? Deve fazer. Você deve fazer o que toda a gente deve fazer. É reconhecer que errou, pedir perdão a Deus e ponto final. Não dê justificação porque foi A, porque foi B, porque foi C. Esqueça tudo isso. Quem errou foi você. Assuma o seu erro. Peça perdão a Deus. E ande com Deus. Porque vai fazer toda a diferença na sua vida. A sua mudança de atitude vai fazer diferença na sua vida. Ouça, eu vou lhe dizer. Sabe de onde é que vem a libertação verdadeira? Através do pedido de perdão. Por exemplo, teus pais fizeram coisas erradas. Mas foram os meus pais. Pronto. Mas por consequência você pode receber isso na sua vida. O que é que você deve fazer? Ir a Deus, pedir perdão pelos seus pais. E você será perdoado. E a maldição que estava destinada para si, sai de si no nome de Jesus. Você deve pedir perdão pelo seu país. Você deve orar pelas autoridades. Mas eu estou a fazer isto e aquilo errado e não sei o quê. Ouça, ande com Deus. Não ande com o mundo. Não fale como os outros falam. Ande com Deus. Modifique a sua forma de atuar e de falar. Seja abençoado. Ouça, diga-me lá uma coisa. Imagina uma garrafa cheia de óleo do carro, para pôr no carro. A garrafa está cheia de óleo, você tira um pouco de óleo, encha com água e vai beber dali? Claro que não. Mas muitas vezes é isso. Você continuar a falar as coisas erradas, continuar a dizer coisas erradas, continuar a falar de A, B e C, aquele que tem e o outro que tem, e o governo fez assim, o governo devia fazer assim. Esqueça isso. Esqueça isso, esqueça os outros. Você é que tem que andar com Deus. Não é os outros, é você. Porque à medida que você se limpa a si próprio, à medida que você pede perdão e anda com Deus, tudo vai começar. Você começa a ser um copo que está a ser lavado. E um copo em que Deus pode colocar água que se possa beber. As bênçãos podem vir para a sua vida e você vai abençoar outros. Em nome de Jesus. Não culpe outros pela chuva porque lhe aconteceu assim. Porque se está a culpar outros, você já está errado. Você tem que agarrar e andar com Deus. Mas isto e aquilo, aquilo outro. Ouça, ande com Deus. Na Bíblia diz,
buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Não diz, se os outros, mas se os outros fizerem isto, então sim. Se os outros fizerem aquilo, então pronto, então já não dá. Não tem nada a ver com isso. Se os outros lhe fizeram algum mal, perdoa essas pessoas. Ouviu? Perdoa essas pessoas. Perdoa o que lhe fizeram. Perdoa o que lhe roubaram. Perdoa o que lhe tiraram. Perdoa em nome de Jesus. Do coração sincero. Quando eu digo de coração sincero, é que mesmo se essas pessoas lhe pedirem alguma coisa, você vai ajudar na mesma. Porquê? Porque você é um filho de Deus. E para isso você foi chamado. Foi chamado para herdar as bênçãos de Deus. Quando Deus vir isso no seu coração, você vai ver a diferença na sua vida. Até o que é que... E depois Deus vai começar a ordenar as suas bênçãos sobre a sua vida. A vida de Deus vai encher a sua vida. Muitas das vezes, então e isto e aquilo, e agora, olha, uma das coisas que me falaram agora há pouco tempo foi a polícia está a meter novos radares, já estou e agora? E a pergunta que eu fiz foi, se um radar está lá e apanha alguém em excesso de velocidade, quem é que está errado? Quem pôs o radar ou quem em excesso de velocidade? Quem em excesso de velocidade desobedeceu à lei e vai ser penalizado por isso. Eu quero que você entenda uma coisa. Você muitas das vezes pensa que pecar tem a ver com algo espiritual, tem a ver com roubar, matar, tem a ver com adultério, tem a ver com os pensamentos que nós deixamos chegar à nossa cabeça e damos frutos para eles, pensamentos impuros e tudo mais. E desobedecer às autoridades não é pecar. Assim só é dado desobedecer a uma autoridade quando essa autoridade lhe diz para não cultuar o seu Deus, para não honrar a Jesus. Quando lhes dizem, não, você tem que negar a Jesus, aí você pode desobedecer à autoridade. De outra forma, você não deve. Até quando fazem coisas erradas, você vai orar e buscar a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. Você será abençoado em todas as áreas da sua vida quando você não recorre pela justiça, pelo aquilo que você diz que acha que deve ser e tal, mas recorre a Deus, pela justiça de Deus. Quando você recorre pela justiça de Deus, Deus o honra assim. Deus o abençoa assim. Esta é a vida com Deus, é a vida de andar com Deus. Uma vida completamente diferente. Não igual ao que todas as pessoas fazem. Mas uma vida em que confiamos em Deus para todas as coisas. Muitas pessoas dizem, mas você não está a entender. Mas fizeram-me isto, fizeram aquilo. Eu estou a entender. Eu não lhe estou a tirar a razão. Mas se você quer Deus na sua vida, você tem que decidir. Ou você vai remoer toda a vida e carregar às costas aquilo que lhe fizeram, ou você se arrepende de tudo isso, pede perdão a Deus, começa a andar com Deus. Ele próprio diz, levai o meu fardo, que é suave e leve. E você quer levar o fardo da falta de perdão na sua vida? É Ele o dador da vida. É Ele que dá vida. Veja o quão impressionante que Deus fez por nós, pois deu a vida de seu Filho Jesus na cruz por nós. Porque Jesus morreu na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele morreu. Ele deu a sua vida por todos nós.
para que nós pudéssemos viver sendo justificados pelo que Ele fez. Porque errar, infelizmente vamos errar. Mas quando nós erramos e dizemos, Pai, perdão pelo que eu te fiz, nós somos perdoados por aquilo que Jesus fez por nós. Há muita coisa que às vezes fazemos que Deus não se agrada de nós. Coisas que os homens e as mulheres não veem, mas que Deus vê, que está a tocar na sua vida, para lhe mostrar que está errado o que você está a fazer. Mas como é que eu sei o que é que está certo e o que é que está errado? E quando aceitei Jesus, comecei muito a buscar a Deus. E comecei a sentir aquilo que Deus estava e aquilo que Deus estava. Ainda agora, eu busco saber se fiz alguma coisa que não o agradou a Ele. Não é por acaso que eu, cada vez que começo uma reunião, cada vez que eu oro com alguém, eu sempre faço, Pai, eu te peço perdão por tudo o que eu fiz. E levo a pessoa a orar comigo a fazer o mesmo. Pai, eu te peço perdão por tudo o que eu fiz. Eu perdoo a todas as pessoas que me magoaram ou ofenderam. Porque todos os dias, infelizmente, pode haver pessoas que vão magoar, que vão ofender. Você vai ouvir coisas que não gosta. Você tem que libertar perdão. Você tem que abençoar. Porquê? Porque Deus faz com que o sol venha sobre justos e injustos. E nós somos filhos de Deus. Temos que atuar da mesma forma para que a bênção venha. Você tem que perceber que você tem dentro de si a vida de Deus. E você pode aumentar mais essa vida ou diminuir conforme você está mais próximo de Deus ou não. Conforme você busca mais a Deus ou não. Deus me tem dado atualmente, me tem tocado para eu ter mais tempo para com Ele. Eu vou arranjar uma forma de fazer isso. Não sei como é que vai ser, mas Deus proverá. Quer dizer que Ele me vai mostrar mais coisas. Ele vai-me abrir caminhos. E que eu tenho que estar disponível para ouvir, para saber o que devo fazer. É muito importante. Muito importante. Lembro-me de orar com alguém que já foi para o Senhor. Eu orei com ele, e quando orei com ele era por causa do carro, de um problema que tinha havido no carro. Eles estavam a não querer assumir um valor, uma dívida, que ele já tinha entregue o carro e que o carro continuava em nome dele, que não devia de estar. E então o Estado cobrou a ele e mandou para pagar um valor porque o carro não estava ainda em nome dele, quando não devia estar em nome dele. Orámos por isso e eu disse a ele, quando eu vou lá consigo, mas não vamos lá já. Que era isso que eu estava a sentir, era não ir lá já. Passaram-se umas semanas e eu senti que devia de lá ir, então combinei com ele e fomos lá e Deus abençoou. Glória a Deus que Deus abençoou. Ele foi abençoado, deu o dinheiro que tinha para receber, foi abençoado. Glória a Deus. Se eu não tivesse sabido o que fazer, eu se calhar teria dito a ele, então você tem que ir a um advogado, tem que fazer isto. Será que quanto tempo? Dinheiro perdido e tudo mais.
Muitas das vezes queremos fazer justiça para as nossas próprias mãos. E Deus diz: minha vingança eu retribuirei. Alguém ficou penalizado com tudo isto? Não. Porque restituíram de uma outra forma a ele o dinheiro e ele foi abençoado. Porque ele tinha que fazer revisão ao carro e fez a revisão lá e restituíram-lhe o dinheiro que ele pagou. Você está a entender? Então, como é que você faz? Buscai primeiro o reino de Deus. E Deus lhe começa a mostrar as coisas. O que é que você deve ou não deve fazer, para onde ir e não ir. Você fica sensível ao Espírito Santo. E o Espírito Santo lhe mostra o que é que você deve fazer. Para isso você precisa ter tempo para Deus. Eu lembro-me sempre como eu comecei. Eu digo muitas das vezes isto para que você entenda porque tem que haver uma decisão da nossa parte. Samuel foi um menino que nasceu de alguém que não tinha dado filhos até aquela altura. Nasceu, ele foi desmamado e foi entregue para servir ao Senhor desde a sua mocidade. Ele estava na casa de Deus, estava lá o sacerdote e ele estava a dormir na casa de Deus e Deus chamou Samuel, Samuel. E ele pensava que era o sacerdote que estava a chamar e ele foi ter com ele. Ele disse, eu não te chamei. Ele voltou a ouvir e ele voltou a ter com ele, até que o sacerdote percebeu que era Deus que queria falar com ele. E então ele disse, quando ouvires outra vez o teu nome, diz, fala que o teu servo ouve. E ele então voltou a ouvir o nome e ele diz, fala que o teu servo ouve. E Deus falou com ele. E a partir dessa altura, nunca mais parou de falar com ele. E é aqui que eu vos quero chegar. O que é que eu fiz? Exatamente o mesmo que o pequeno Samuel fez. Eu orava a Bíblia, orava os versículos da Bíblia e quando acabava de orar, ficava quieto por uns minutos e dizia, Pai, fala com o teu servo. Ouvi alguma coisa? Nada. Mas continuei. É a mesma coisa que você vai à porta de alguém e bate à porta e ninguém atende, mas você insiste a bater, a bater, a bater, porque você sabe que está ali. E bate, e bate, e bate, até que abrem a porta. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu tanto fiz isto, por uma altura, que Deus começou-se a revelar para mim. Isto teve de ser uma revelação a pouco e pouco, porque havia muita coisa para ser mudada em mim. Havia pessoas que eu pensava que podia confiar, que afinal não podia confiar. E eu não sabia. Mas Deus não me revelou logo diretamente. Foi-me mostrando a pouco e pouco. Por isso, muitas das vezes, quando dizem, fulana, assim, assada, eu disse, não sei. Enquanto Deus não me revelar, eu não sei de nada. Porque eu sei que só Deus conhece o coração das pessoas. E muitas das vezes o que as pessoas mostram cá para fora, muitas das vezes não é o que verdadeiramente são lá dentro. Podem-se mostrar pessoas muito boas e na volta no íntimo não têm Deus. E outras parecem muito más e serem bruscas e tudo mal, e no entanto está ali um coração de Deus. Por isso eu lhe estou a dizer, cai primeiro o reino de Deus. Tudo o resto vos será acrescentado. Toda a revelação que você precisa, toda a direção que você precisa, Deus lhe mostrará e lhe dará. Quer dizer que a partir daí eu comecei a fazer tudo certo? Não, eu mesmo assim fiz coisas erradas. Mas comecei a andar com Deus. Comecei a confiar naquilo que sentia. Para ter a certeza do que é que eu devo ou não devo fazer.
Então, você não quer a vida de Deus dentro de si? Você não quer a direção de Deus dentro de si? Eu acho que toda a gente quer. Toda a gente quer. Uma das vezes nós estávamos todos reunidos à espera que Deus mostrasse alguma coisa. Uma autoridade estava dentro da igreja, Deus me disse, diz a essa autoridade que tem de determinar mais em mim. Eu era muito novo na fé e eu baixei a cabeça e pedi perdão a Deus. Senhor, perdão Pai, mas eu não consigo fazer isso. Perdão Pai, por favor dar a outra pessoa para que possa falar isso. Mal eu acabei de orar, imediatamente outra pessoa falou exatamente aquilo que eu tinha sentido que devia dizer. E eu continuei a pedir perdão a Deus. Até que cheguei a uma altura que já não tinha problemas de falar, que seja com quem for. E lembro-me uma vez uma pessoa chegar ao pé de mim e eu dizer Deus é bom e a pessoa dizer para mim não, Deus tem-se portado muito mal comigo. Eu olhei para a pessoa, sorri e perguntei qual dos dois? Qual dos dois? Ela ou Deus? Ela ou Deus? Deus é bom, sempre. Ele é sempre bom. Se alguma coisa acontece nas nossas vidas, temos que ver o que é que nós estamos a fazer. O que é que lei de Deus nós estamos a quebrar? Muitas das vezes, não, mas eu tenho direito. Que direito é esse? Quando Deus diz na sua palavra que você não tem direito. Não, mas é o que eu sinto. Você não está a entender. Você não está mesmo a entender. Leia o que a palavra de Deus diz e cumpra a palavra de Deus na sua vida. Então você será abençoado. Então as portas vão se abrir para si como você nunca esperou. Coisas vão começar a acontecer que você nunca esperou. Porque você está a buscar primeiro o reino de Deus. Tudo o resto para acrescentar. Não pense nos seus direitos. Não pense no que deve ser. Não pense naquilo que você acha. Pense naquilo que Deus acha. Busque a palavra de Deus. Busque a vontade de Deus para a sua vida. E você garantidamente vai ser abençoado. Paulo dizia, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele estava a dizer é, já não faço mais o que eu quero, o que eu acho, mas faço o que Deus quer. Sou abençoado. Você quer a vida de Deus? Então mude primeiro a sua vida para andar com Deus. Então você não só vai ser abençoar a sua vida, mas vai abençoar a si, a sua família e todos à sua. Garantidamente. Deus espalha todos. Não seja um impedimento para a bênção no seu lar. Não. Eu peço ao Grupo Lobo que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Pai, olha para mim. Eu estou aqui. Tu sabes quem eu sou. Tu me conheces desde o ventre da minha mãe. Tu sabes tudo de mim. Mais do que eu próprio. Sabes os erros que eu fiz. Aquilo que eu te pedi perdão.
Aqueles que ainda não pedi, mostra-me, Senhor, porque eu possa pedir perdão, porque eu quero estar contigo sempre. Tu és aquela pessoa mais importante da minha vida, que eu quero abraçar todos os dias, que eu quero estar contigo, Senhor. Tu és a minha vida, Senhor. Pai, me ajuda cada vez mais. Dá-me mais sabedoria para tudo o que eu tenho que fazer, para tudo o que eu tenho que responder. Dá-me sabedoria para tudo o que eu tenho que trabalhar, Senhor. Porque eu vou-te glorificar em tudo. E vou-te dizer sempre obrigado, porque és tu que fazes tudo. Eu reconheço a minha pequenez, que nada sou, apenas sou grande em ti, Senhor, porque tu estás na minha vida. A tua vida está em mim. Por isso, eu sou grande. Obrigado, Pai. Me tens permitido de entrar na tua família, de poder ser chamado filho teu. Me concedeste a grande honra de ser filho. Abre os meus horizontes, que eu possa alargar as estacas da minha tenda, para que possa crescer mais, segundo a tua vontade, e sempre segundo a tua vontade. Eu possa te agradar em tudo, frutificar em toda a obra, conhecer mais e mais de ti, Senhor, e te engrandecer sobre todo o planeta Terra. E se houver mais planetas onde eu tenho que ir pregar, eu irei, Senhor. Eu quero te engrandecer em tudo, no nome. Tu és grande, tu és poderoso, tu és o Todo-Poderoso. E eu te honro, Senhor, que é a minha vida. No nome de Jesus. Muitas bênçãos. Se buscar primeiro o reino dos céus, garantidamente, muitas bênçãos iguais. No nome de Jesus. Amém.